Você já parou para pensar por que o conflito entre Israel e Irã parece nunca ter fim? Seria apenas uma disputa geopolítica moderna? Ou haveria raízes muito mais profundas, talvez espirituais, que remontam aos tempos bíblicos? O que está por trás desse embate aparentemente interminável pode mudar completamente sua forma de ver o cenário atual do Oriente Médio. Vamos mergulhar numa jornada que começa nas páginas das Escrituras e chega até as manchetes dos jornais mais influentes do mundo. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui talvez nunca tenha sido explicado com tanta clareza. Tudo começa em Gênesis. Abraão, patriarca das 3 grandes religiões monoteístas, teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Enquanto Isaac deu origem ao povo judeu, Ismael é considerado ancestral dos povos árabes. Embora o Irã não seja árabe, sua etnia majoritária é persa. É impossível ignorar que os desdobramentos dessa separação fraterna ecoam até os dias de hoje. A Bíblia narra que Ismael seria um homem indomável, que viveria em conflito com seus irmãos. Esse conflito, embora não seja uma profecia específica contra o Irã, serve como pano de fundo simbólico para entender o embate entre os descendentes de Isaac e outras nações do Oriente Médio. Avançando um pouco na história bíblica, encontramos a Pérsia, antiga nação que corresponde ao atual Irã. O Império Persa desempenha um papel crucial na Bíblia, especialmente no livro de Esta, e em é o rei persa Ciro, inclusive quem autoriza o retorno dos judeus a Jerusalém após o exílio babilônico. Durante esse período, os judeus encontraram certa liberdade religiosa sob domínio persa. Mas, mesmo com esse histórico de apoio, o episódio narrado em Esta revela uma ameaça à existência do povo judeu orquestrada por Amã, conselheiro do rei Xerxes. Amã, movido pelo ódio, planejou o extermínio dos judeus, um eco antigo de ameaças que ainda hoje são ouvidas. Essa tensão entre o povo judeu e a Pérsia foi interrompida por longos períodos de paz e relativa neutralidade. No entanto, a mudança radical começou a se desenhar com o surgimento do Islã no século VII e sua rápida expansão. O Irã, que adotou o islamismo e mais tarde a vertente xiita como religião oficial, passou a desenvolver uma identidade religiosa própria e distinta, marcada por rivalidades internas com os sunitas e externas com o Estado de Israel, fundado em 1948. Antes da Revolução Islâmica de 1979, o Irã tinha relações diplomáticas com Israel. Havia acordos comerciais, militares e até intercâmbio de tecnologias. Mas tudo mudou com a ascensão do Ayatollah Ruhollah Khomeini. A partir daquele momento, Israel passou a ser oficialmente considerado um inimigo. O discurso iraniano se transformou em uma narrativa teológica e ideológica, na qual o Estado judeu representa uma afronta à visão do mundo islâmico xiita. Israel, por sua vez, tornou-se um baluarte de defesa e inteligência. Desde os anos 1980, o Mossad, serviço secreto israelense, vem acompanhando de perto cada movimento do regime iraniano, sobretudo suas tentativas de construir armas nucleares. E não sem motivo. A liderança iraniana já declarou, em diversas ocasiões, a intenção de eliminar Israel do mapa. Esse tipo de retórica não pode ser ignorado. O Irã financia grupos como o Hezbollah, baseado no Líbano, e o Hamas, na faixa de Gaza. Ambos possuem uma agenda clara de eliminação do Estado de Israel. Esses grupos funcionam como braços armados do regime iraniano, operando em pontos estratégicos e fomentando conflitos cíclicos com Israel. Cada ataque de foguete, cada escavação de túnel e cada atentado possui algum grau a digital iraniana. Israel, por sua vez, responde com ataques cirúrgicos, operações clandestinas e sabotagens. Um exemplo emblemático foi o ataque cibernético ao programa nuclear iraniano, com o vírus Stuxnet, e mais recentemente, assassinatos seletivos de cientistas nucleares ligados ao regime dos ayatollahs. Tudo isso alimenta uma guerra fria cada vez mais quente. Mas e a profecia bíblica? Como isso se encaixa no plano espiritual? Ezequiel 38 e 39 trazem uma visão de um conflito global envolvendo Israel nos últimos dias. Gog, da terra de Magog, liderará uma coalizão de nações contra o povo de Deus. Entre essas nações está Pérsia, menos nome antigo do Irã. Para muitos intérpretes da profecia bíblica, essa menção não é coincidência. Ainda que os nomes e fronteiras tenham mudado, o espírito da oposição permanece vivo. Além disso, o livro de Daniel descreve reinos que se levantarão e cairão até o fim dos tempos. No Apocalipse,
vemos um cenário de confronto espiritual e físico em escala global. Israel aparece como ponto focal desses eventos. O Oriente Médio não é apenas uma região de interesse político e econômico. É o epicentro de um embate milenar entre luz e trevas, entre o plano de Deus e a oposição a esse plano. O programa nuclear iraniano é uma das questões mais delicadas da atualidade. A possibilidade de o Irã conseguir uma arma nuclear representa um divisor de águas. Israel já afirmou repetidamente que não permitirá que isso aconteça. Um ataque preventivo às instalações nucleares iranianas pode gerar uma guerra de proporções incalculáveis, e muitos analistas afirmam que esse confronto é apenas uma questão de tempo. Mas há também uma guerra de informações. A mídia iraniana trabalha fortemente com propaganda anti-Israel, retratando o país como agressor, usurpador e inimigo do Islã. Por outro lado, Israel tenta mostrar ao mundo sua posição de defesa e sobrevivência. Essa batalha narrativa também é parte do campo de guerra. Contudo, em meio a essa polarização, existem vozes de paz. Existem cristãos e judeus orando pela reconciliação. Existem ex-muçulmanos iranianos que hoje seguem a Jesus e intercedem por um novo tempo para sua nação. Existem até judeus messiânicos em Israel que enxergam no conflito um chamado à preparação espiritual para os dias vindouros. E aqui entra uma verdade que não pode ser ignorada. O conflito entre Israel e Irã é terreno, sim. É político, sim. Mas ele é, acima de tudo, espiritual. Ele é reflexo de uma batalha invisível que começou antes mesmo da criação do mundo. E enquanto essa batalha não for resolvida nos céus, seus reflexos continuarão a reverberar aqui na Terra. Então, qual é o nosso papel diante disso tudo? O que fazemos com esse conhecimento? Primeiro, precisamos estar atentos. Jesus nos instruiu a discernir os sinais dos tempos. Segundo, precisamos orar. A oração move os céus e muda destinos. Terceiro, precisamos agir menos com compaixão, com sabedoria e com coragem. Compartilhe este vídeo com quem você ama. Mostre que a Bíblia não é um livro antigo e distante, mas uma lente que revela o presente e antecipa o futuro. Seja uma voz de verdade em meio ao mundo confuso. O conflito entre Israel e Irã não é apenas um confronto entre nações, é um alerta para toda a humanidade. E se você sente que algo está acontecendo no mundo, algo maior do que política, maior do que economia, saiba que você está certo. Deus está escrevendo os últimos capítulos da história, e você tem um papel nesse enredo. Prepare-se, ore, vigie e não perca a fé, porque aquele que prometeu voltar está às portas.